Olá, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o budismo. Como eu tenho feito aqui, farei uma breve reconstrução histórica sobre sua origem, os principais pontos de tensão e de afastamento dessa religião com o cristianismo bíblico e depois as doutrinas bíblicas e as passagens bíblicas que nos ajudam a entender por que eles são considerados heréticos em relação à revelação de Deus. Bem, o budismo, a sua origem se dá no século VI a.C., na Índia. O budismo foi uma tentativa de reformar o hinduísmo, uma outra religião mais antiga e mais bem estabelecida ali. O Siddhartha Gautama, que é conhecido como Buda, o Iluminado, ele era um nobre que queria meditar a respeito do sofrimento, ele queria enfrentar o sofrimento, e ele diz que depois de algum tempo de renúncia dos seus privilégios, a uma vida ascética, ali por volta do século VI, 560 a.C., ele diz que encontrou um caminho para iluminação, para libertação espiritual, para atingir o nirvana, e que era afastar-se dos desejos, aonde o sofrimento tem a sua origem, e então, por uma vida ascética, de disciplina moral e espiritual, seria possível, por si mesmo, alcançar essa iluminação e essa salvação. Aqui nas minhas anotações, eu coloquei que as doutrinas centrais do budismo elas estão em duas grandes publicações, Os Quatro Nobres Verdades e O Caminho Óctuplo, onde há um compilado de dizeres e de sabedoria, não só de Buda, mas também de outros praticantes. Bem, quais são os principais pontos de tensão entre o budismo e o cristianismo? Em primeiro lugar, o budismo é uma religião que não acredita num Deus pessoal. Ela é uma das religiões em que todo o seu sistema religioso ele é impessoal, ou seja, o budismo não reconhece um criador, um Deus transcendente, tudo é impessoal e interdependente na visão budista. Além disso, a salvação, o meio de libertação espiritual deles é sozinha, ou seja, é uma satisfação pelo esforço próprio. O homem alcança sua salvação, o nirvana. Ele elimina o seu ego ali na sua transcendência por meio de disciplina moral, por meio de ascetismo. O budismo também acredita em reencarnação e karma, ou seja, ele adota a crença que as ações de uma vida são determinantes para a próxima, o destino da próxima. Isso nega qualquer visão sobre juízo eterno que as pessoas têm. A própria anulação da personalidade, como eu disse para vocês, a libertação se dá, atingir o nirvana se dá quando você anula a sua personalidade e uma completa ausência de esperança escatológica, né? O budismo ele não oferece perdão, não tem reconciliação, não tem restauração final. Nenhuma dessas categorias fazem sentido dentro do sistema budista. Bem, já dá para perceber como que ele está distante da revelação bíblica. Primeiro porque a Bíblia é sempre muito clara que o nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, é um Deus pessoal e criador. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, e toda a terra treme diante dele, como diz em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Além disso, o homem não pode salvar-se a si mesmo. A gente crê, como diz ali também em Jeremias 17, que o coração do homem é mais enganoso em todas as suas coisas e que o Senhor esquadrinha o coração e os seus pensamentos. Jeremias 17, 9 e 10. Ou seja, não é possível encontrar salvação por si mesmo ou em si mesmo. A salvação ela é uma obra do Senhor. Como diz o grande texto de Jonas, capítulo 2, versículo 9, salvação vem pelo Senhor. Ela é monergista, só um trabalha, só Deus trabalha. A vida é uma só e depois o juízo, ou seja, o autor de Hebreus deixa isso muito claro em Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte vem o juízo, ou seja, nós não reencarnamos, as nossas ações desta vida não são fundamentais para o destino da próxima. A vida eterna é comunhão com Deus, não é extinção da personalidade. Se você se lembrar do próprio Jesus dizendo em João 17, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. É conhecimento, é desfrutar da Trindade eternamente. E claro, Cristo é o caminho da paz. Não é a meditação, o ascetismo, o isolamento, mas deixo-vos a paz. A minha paz eu a dou, não dou como o mundo dá. João 14, 27. Então, em tudo isso, a gente percebe que há um grande distanciamento entre o cristianismo bíblico e as principais afirmações da religião budista.